dos regimes tributários, eu chamaria de regime mais simplista de apuração o regime do lucro presumido. Engraçado, né? Apesar dele ter uma complexidade também de apurações, porque você tem os créditos e os débitos, tanto de ICMS como de IPI, caso seja indústria, caso seja equiparado à indústria, mas a apuração do PIS e do COFINS, que é um percentual sobre o faturamento. E trimestralmente você computa as suas vendas e aplica-se a contribuição social e o imposto de renda sobre o faturamento. Esse é o grande problema do lucro presumido. Que a sua empresa deu lucro ou não deu lucro, ela é tributada pelo lucro presumido. Então, é um regime bem simplista mesmo. Ele serve para empresas que têm faturamento até 80 e poucos milhões por ano, ou seja, um faturamento bastante significativo. Mas o grande problema do lucro presumido é que ele não verifica, ele presume que você tem um percentual de lucro, ele presume, ele não analisa o resultado da sua empresa. Você é taxado sobre o faturamento. Mas é um regime interessante. Cada regime ele serve para cada empresa. Não existe isso, pequena empresa é simples nacional, grande empresa é lucro presumido ou lucro real. Isto não é verdadeiro, aprenda isso. Contador geralmente vai dizer, tua empresa é simples nacional. Não caia nessa conversa, tem que analisar, isso depende do tipo de negócio, isso depende do faturamento, isso depende do NCM, isso depende de como você compra, se compra com ST ou compra sem ST, isso depende do número de funcionários, do tamanho da sua folha de pagamentos. Olha quantos detalhes isso incide para que você decida o regime tributário. Em alguns casos, a minoria dos casos, eu coloco no lucro presumido, a minoria dos casos. Mas existem casos que o lucro presumido é o melhor dos regimes. Nós temos um cliente na área farmacêutica, na área de suplementos, que o melhor regime para ele é o regime do lucro presumido. Qualquer outro regime, o lucro real ou outro, não servirá para ele. Há uma grande vantagem também do lucro presumido, é que ele te permite uma variação também no lucro presumido. Você pode apurar os seus impostos, os federais, somente os federais, pelo regime de caixa. Sabe o que é regime de caixa? Por exemplo, você vendeu hoje para um cliente, vende no cartão de crédito, ou vende no boleto em 10 ou em 20 vezes, tipo Casas Bahia, tá? Vendeu lá bem parcelado. No regime de competência, que é o regime que todo mundo usa, porque é raro você encontrar alguém que faça apuração pelo regime de caixa, porque é complexo, porque dá trabalho, porque o contador não gosta. Mas no lucro presumido, regime de caixa, você paga o imposto quando o cliente te paga. Ou seja, se você teve inadimplência naquela venda, você não pagará os impostos federais, que são o IPI, PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social. Olha que interessante isso. Por exemplo, essas empresas que vendem pela internet, que vendem em boleto, tem muita inadimplência. Parcelamentos, muitas vezes em boleto ou cartão de crédito. Só paga o imposto caso o cliente pague a fatura e quando ele pagar a fatura. Isso dá uma diferença de fluxo de caixa muito grande. Tá vendo como que há diferenças? Então, no lucro presumido... outra coisa interessante. Acabei não falando isso lá no vídeo do Simples Nacional. Que nós também podemos aplicar um regime de caixa no Simples Nacional. Você já tinha ouvido falar disso? Não, né? Sabe por quê? Porque a maior parte dos contadores não conhecem isso. Não conhecem isso. Se você perguntar ao seu contador, o senhor tem algum cliente que faz apuração pelo regime de caixa? Você raramente vai encontrar isso, tá? É para isso que existe o conhecimento. O conhecimento está aí. Está na internet, está nos livros, o conhecimento está para ser estudado. Mas nós vamos te ajudar, vamos juntos aprender. Segue aqui os meus vídeos, assistam os meus vídeos
O próximo vídeo agora é muito interessante. Nós vamos falar do lucro real. Você vai descobrir que mesmo uma empresa pequena, uma empresa até que fature 50 ou 60 ou 30 mil reais por mês, muitas vezes é melhor estar no lucro real do que no Simples Nacional. Me acompanhe.